Considerando o texto anterior e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Então, a partir do comando, nós vamos ter que começar analisando o texto. Vamos para o texto. Em julho de 1917, convocou-se, em São Paulo, uma greve geral, com adesão de 45 mil trabalhadores, para pedir aumento salarial. A greve se estendeu ao Rio de Janeiro e levou o governo a reforçar o aparato repressivo e decretar estado de sítio em 1918. Nos anos de 1917 e 1919, o Chile registrou o recrudescimento da agitação sindical. Mobilizavam-se com facilidade 100 mil trabalhadores, como durante as manifestações contra o custo dos alimentos em 1918 e 19. A Argentina foi outro país que teve um movimento sindical poderoso. Entre 1917 e 1921, o movimento sindical conheceu seu apogeu. Apenas durante o ano de 1919, registraram-se 367 greves na capital Buenos Aires. A partir da leitura do texto, que foca nos movimentos sindicais no Chile, Argentina e Brasil a partir de 1917, mostrando que esses movimentos sindicais se fortaleceram e que discutiram temas diversos, como, por exemplo, o custo do alimento, vamos para a análise das alternativas. Alternativa A. Os movimentos grevistas foram espontâneos e apartidários nos anos de 1910, rejeitando a infiltração ideológica das lideranças sindicais, de maioria marxista e comunista, pouco mobilizadoras no período. A alternativa A ela está errada. Os movimentos grevistas na década de 1910, 1920, eles eram partidários e, tratando do Brasil, por exemplo, nós tivemos o anarcossindicalismo e dentro do anarcossindicalismo, muitos representantes do pensamento marxista. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B. Os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, pela intensa ruralização dos países latino-americanos na década de 1900. A alternativa B também está errada. De fato, os movimentos sindicais estavam no processo de fortalecimento, mas não pela ruralização dos países latino-americanos. Pelo contrário, pelo processo de urbanização desses países e de industrialização desses países. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C. O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo nos anos de 1920, marcado pela colaboração entre os estados latino-americanos. A alternativa C também está errada. De fato, a repressão aos movimentos sindicais nos anos de 1920 foram muito fortes, mas sem essa colaboração entre os estados latino-americanos. Essa colaboração nós vamos ver na década de 1970, por exemplo, não nesse contexto, o que faz com que a alternativa C esteja errada. A alternativa D. Os movimentos sindicais latino-americanos apresentavam, em 1917, especificidades em relação aos da Europa quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores. A alternativa D ela está correta. De fato, os movimentos latino-americanos vão ter pautas diferentes, como, por exemplo, o custo dos alimentos, entendendo que, no caso da Europa, as discussões nos anos de 1917 estavam em torno da Primeira Guerra Mundial. Então, os contextos eram diferentes e, por isso, os temas e pautas reivindicatórias também serão diferentes, o que faz com que a alternativa D esteja correta.